Versículo 6. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou de teu filho, tua filha, a mulher que repousa no teu seio, ou o amigo a quem ama como a ti mesmo, tentar seduzir-te, dizendo em segredo, vamos servir outros deuses, deuses desconhecidos de ti e de teus pais, ou deuses das nações próximas ou distante que estão em torno de ti, de uma extremidade da terra a outra. Tu não lhes cederás no que te disse, nem o ouvirá. Teus olhos não terá compaixão dele, não o poupará e não o ocultará aos seus crimes. Versículo 9. Tens, ao contrário, o dever de matá-lo. Será o primeiro a levantar a mão para matá-lo, e ele levantará em seguida o povo. Olha, eu quero que você marque esse versículo 9, porque nós estamos conhecendo um Deus de antigamente, que não tinha muita paciência. Ele era correto e reto. Hoje, Deus, ele fala que até o último momento que nós nos arrependermos, ele está nos dando a salvação. Mas essa época aqui, era Deus, ele tinha sua misericórdia, tinha. Com o passar da Bíblia, a gente vai vendo que ele tinha sua misericórdia. Mas aqui no início, em Deuteronômios, aqui no início da Bíblia, nessa passagem de Moisés, né, e depois Josué, Caleb, lá na Terra Prometida, e Deus, ele não tinha essa, como que se diz, ele estava irritado com aquele povo rebelde, de dura serviço, coração duro. Deus estava irritado, Deus o amava, mas Deus também tinha raiva deles. E ele fala muito, muito dos deuses estranhos. E ele fala para aquele povo, não serve deuses estranhos. E quando ele fala bem assim, seja o primeiro a matar essa pessoa que adora deuses, ele naquela época, ele falava isso para aquele povo dele, aquele povo selado por ele, um povo israelitas, né? Ele queria que eles começassem a tomar o quê? A guerra. Por quê? Porque o exército de Deus, Deus formou um exército para ele. Então, quando ele fala assim, olha aqui, quem não é a meu a favor é contra mim, mata ele. Então, era isso que Deus queria falar com aquele povo. Se vocês estão lá na sua cidade, pensa bem, olha só Deus, naquela época, Deus fez uma cidade linda, aquela terra que mana leite e mel, tudo de bom, e aí ele vai deixar o joio ali, ele vai deixar aquela pessoa montar ali uma igreja de adoração a deuses? Não, Deus falou, mata ele, e depois toda a assembleia vai matar também. Todo o povo vai se unir, por quê? Porque o mal não pode nascer de um. Porque aí monta uma igreja faz a cabeça de 2, 3, depois quando vê, tá igual no mundo de hoje. O mundo de hoje com um monte de adoração, um monte de... O que eu posso dizer? Isso é religião? Não. Um monte de... Eu não sei que nome dá. Se vocês quiserem me dar aí um nome para dar nisso, né? Hoje em dia tem o quê? Muitas crenças por aí, muitas crenças, muitas coisas que as pessoas acreditam, né? Hoje em dia, mas naquela época Deus não queria isso. Deus queria um povo que adorasse somente a um Deus, um povo selecionado, um povo vivificado pela palavra de Deus, um povo único que ouvia a voz de Deus, era um povo único que escutava a voz de Deus. Tanto que podia ouvir a dedo, né? Quem escutava a voz de Deus, né? Que era Moisés e depois Josué. Então, nós estamos falando aqui nessa era, né? Nesse tempo ainda. Então, vamos continuar aqui, versículo 10.
tu o apedrejarás até que ele morra, porque tentou desviar-te do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Todo Israel será tomado de temor ao sabê-lo, e não se renovará mais tal crime no meio de vós. É isso que Deus queria. Você conheceu um pouquinho o seu Deus? Ele não queria que aquilo se alastrasse como uma enfermidade pelo corpo. Ele não queria. Ele não queria deixar um pecado virar um pecadão. Porque uma pessoa pecando, ela vai contaminar com o pecado as outras pessoas que estão ao redor. Deus não queria isso no meio daquele povo, naquela terra que emana leite e mel, que ele estava levando aquele povo dele. Ele não queria perversidade lá, ele não queria nada que ele não quisesse. Naquela época, Deus queria a perfeição entre o ser humano, o ser humano. E ele viu que era difícil, porque o próprio ser humano era coração duro, dura cerviz, né? Que não tem jeito, o povo não tem jeito. E aí, continuando aqui, versículo 12. Se ouvires dizer de uma das cidades que o Senhor teu Deus te deu para habitar, alguns malvados saíram do meio de vós e seduziram os habitantes de sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que vós não conheceis? Fará um inquérito, buscará e tomará sérias informações. Se for verdade o que se disse, se verificar que uma tal abominação foi realmente cometida no meio de vós, fará passar o fio da espada os habitantes dessa terra, juntamente com o seu gado, e as votará ao interdito com tudo o que nele se encontrar. Engraçado, né? Deus, ele coloca até o gado no meio, porque como que eu posso dizer? Deus, ele gosta tanto das coisas santas que eu acho que até o pecador encostando nas coisas, nos gado, né? Deus não quer nem saber. Você pode ver que Deus, ele tem pavor, ele fala, ó, destrói tudo, destrói tudo. Destrói o dono, destrói os animais, destrói tudo. Por quê? Porque aqueles animais também eram oferecidos a Deus, e Deus não quer aqueles animais que pertenciam a algum pecador, né? Ele não queria aquilo. E você pode ver também que Deus, a tolerância de Deus, Deus ele dava a ordem para o ser humano matar. Mas ele já tinha feito a tábua, né? Mas Vanessa, ele já tinha feito a tábua, né? Lá a tábua de pedra, né? Escrita que não pode matar. Mas bem, não pode matar. Mas quem te ordenou? Deus. Ah, Vanessa, mas e os doidão de hoje em dia? Os doidão vai ler a Bíblia, não vai entender nada e vai sair aí matando todo mundo. Ó, isso é uma coisa difícil, mas acontece. Acontece. Já ouvi histórias pela internet afora. Pessoas que lê a Bíblia, interpreta de cabeça para baixo e acha que é Deus. E não é, porque antes de ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pedir o Espírito Santo de Deus para poder desvendar para nós o que aconteceu naquela época e quem é Deus, para Deus se revelar a nós. E outra, Deus ele fala que quando ele levanta um profeta, ele faz o profeta conhecer ele. Tá lá, né? Em Deuteronômio 12:6 ou 12:6, né? Não, tá lá em Números 12:6, né? Se eu tiver enganado, você me fala, depois eu vou procurar esse tema se vocês quiserem ouvir. Mas é isso aí. Deus é assim. Ele é uma única coisa. Ele é um único Deus, poderosíssimo sobre as nossas cabeças. Nós somos apenas uma formiga. Se ele quiser pisar em cima, ele pisa. Esmaga e, como ele diz, ele corta da face da terra. Não é aqui que ele fala, ó?
Versículo 5: assim tirará o mal do meio de ti. É dissipando fora mesmo. A árvore que não der bom fruto, dissipa fora. Então é isso aí. Mas lembrando, Deus, ele ordenava, eles ouvindo a voz de Deus e sabendo que é Deus, porque era o povo de Deus. Hoje em dia, nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo para poder tomar atitudes como essa. Por isso é importante ter jejum, oração, pedir a Deus muita misericórdia, estar com a vida íntegra e reta diante de Deus, para Deus despertar aí o dom da profecia, para revelar o que Deus quis dizer na palavra dele para nós nos dias de hoje. E o que significava essas palavras nos dias de antigamente, para a gente aprender um pouco de Deus como ele era naquela época. E o povo que ele lidava naquela época.